Está no ar Gestão Pública em Debate, um programa multiplataforma que discute a administração pública nos 3 níveis, federal, estadual e municipal. Hoje nós vamos tratar de clubes de serviço e para isso nós convidamos o professor Toshihiro Ida. Ele é atualmente assessor internacional de desenvolvimento de novos clubes do Lions Internacional. Ele também foi governador do Lions aqui no estado do Paraná, professor universitário, economista, foi diretor do Banestado e ele já formou mais de 62 clubes e trouxe para o Lions, que é uma das maiores organizações sociais do mundo, cerca de 1.500 novos associados. Professor Toshihiro Ida, é um prazer muito grande entrevistar o senhor. Eu que estou no Lions também, a seu convite, e gostaria que o senhor apresentasse para nós o Lions, o que representa este clube de serviço no cenário local, nacional e mundial. Muito obrigado, Jorge, pelo convite de estar aqui participando deste programa que já dura bastante tempo, mais de um decênio, e poder discutir sobre movimento leonístico é uma grande satisfação e uma honra. Obrigado. Nosso movimento, na verdade, nasceu em função da época que tinha a Primeira Guerra Mundial, Guerra de 14. Então, nasceu em 1917, em função de que haviam, naquela época, muitas famílias vítimas de guerra. Então, voltavam soldados mutilados, soldados que voltavam mortos, então criavam-se viúvas novas, crianças que não chegaram a conhecer os pais. Então, para amenizar a vida dessas pessoas, fora outros tipos de pessoas que também necessitavam de apoio, o Melvin Jones, olhando esse cenário ao seu redor, resolveram, junto com seus amigos, companheiros de clube de serviço deles, de interesse comercial, atividade profissional, para dizer, se a gente usasse toda essa energia que estamos usando para beneficiar nossa categoria, que estamos bem na sociedade, essa mesma força, se fosse para aplicar em benefício das pessoas que realmente estão necessitando, certamente que dá para fazer muita coisa. E com esse tipo de pensamento nasceu em 1917 e já se foram 102 anos, né, trabalhando ao redor do mundo, hoje em 214 países e aproximadamente 1,5 milhão de associados e quase 49 mil clubes formados. O Lions surgiu também nos Estados Unidos, mais especificamente Chicago. Em Chicago. Lá também, alguns anos antes, talvez 4 ou 5, surgiu o Rotary. Eles são um pouco semelhantes, esses dois clubes, ou tem algumas diferenças? Tem cerca de 10 anos mais antigo, porque os fundadores, tanto do Rotary como do Lions, eles eram maçons. Então já vinha trabalhando em favor da comunidade, e em dado momento resolveram, né, o Rotary, no caso, 10 anos mais antes do que o Lions, e organizar para poder prestar serviço mais amplamente a favor da comunidade. E o Lions nasceu em 1917, mais exatamente no dia 10 de outubro de 1917. O senhor falou que o Lions ele está em mais de 200 países. Aqui no Brasil, quantos anos nós temos de Lions e que regiões nós encontramos mais clubes de Lions? Pois é, no Brasil, o primeiro clube se chama Lions Clube Rio de Janeiro. Nasceu no dia 23 de abril de 1952. Armando Fajardo, seu primeiro presidente. Então, a partir de 1952, começou a expandir para o resto do Brasil. Aqui em Curitiba, aqui no extremo sul, Curitiba é o mais antigo, Curitiba Centro atual, fundado em abril de 1953. Então, exatamente um ano depois do Rio,
nasceu Curitiba e depois expandiu para outras cidades, outros estados. E aqui na área 3, e dentro da área 3 que a gente chama o mundo para efeito de administração, o Lions está dividido em 8 áreas. E nós pertencemos à área 3, que começa no México, América Central, as ilhas do Caribe e todos os países da América do Sul. E dentro do Brasil, o Brasil é um país continental, em 1999 foi subdividido em 4 distritos múltiplos. Parte do Norte, parte Centro-Oeste, Sudeste e nós aqui Sul, que é Paraná, Santa Catarina e Rio Grande. Nessa região sul nós temos quantos clubes e quantos distritos? Aqui na região sul, que é Distrito Múltiplo RD, formado pelo Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, nós temos hoje 506 clubes e 15.500 associados. É o maior distrito múltiplo de toda a área 3. No Paraná são 2 distritos, Aqui né? nós temos RD1, que nosso é mais antigo, e o 6 na parte norte do estado do Paraná. Mas no Rio Grande do Sul também o Lions é muito forte, né? Rio Grande do Sul possui 4 distritos, e Santa Catarina 3, e o Paraná tem 2. Então aqui na nossa área 3, a área do RD, nós temos 9 distritos. E o Brasil, ao todo, conta com 28 distritos. Quem pode ser associado do Lions, professor Toshihiro? Bom, no Lions só se ingressa através de convite. E para clube mesmo é acima de 18 anos. E tem clubes de jovens também, Clube né? de jovens chama-se Real Clube, que começa aos 12 até 18, chama-se Alfa. E depois, de 18 até 30, para não misturar criança com adulto, né? Então, tem 2 categorias, até 18 e de 18 a 30. O Lions, ele tem um trabalho muito intenso na área de saúde. Eu gostaria que o senhor abordasse esse aspecto também, professor Toshihiro. Pois é, uma das áreas de saúde mais antigas é justamente a área de visão. Pois na Convenção Internacional de Chicago, em 1925, a Helen Keller desafiou os convencionais, chamando ao brilho dos leões, dizendo que, olha, hoje nós temos cerca de 10 milhões de pessoas cegas e vocês não estão fazendo nada. Por que não assumem de uma vez a responsabilidade de reduzir as cegueiras recuperáveis ou evitáveis? E aquelas pessoas que já têm a cegueira mais avançada, prestar outro tipo de serviço, etc. E com isto, os leões pegam de surpresa, mas aceitaram de bom grado esse desafio e nasceram, por exemplo, as bengalas brancas, cão-guias, né? E esse tipo de apoio para pessoas com deficiência visual, os Lions estão trabalhando. E mais tarde, trabalhou muito e financiou bastante para acabar com a oncocercose nos rios. Aqui no Brasil também tinha, aqui no estado do Ceará, por exemplo, tinha bastante disso. Acabou-se. Cataratas, por exemplo. Em 1992, nós aqui mesmo de Curitiba participamos de Sight First, que é o Visão em primeiro lugar, fazendo cirurgia de catarata gratuitamente. Então, nós já fizemos mais de 100 milhões de pessoas no mundo inteiro, cirurgia de cataratas inteiramente gratuita. Mas um outro programa que eu observo no Lions diz respeito às pessoas com diabetes. Há campanhas mundiais em relação a isso também, né? Diabetes é uma doença que vem devagarinho, sem nenhum sintoma para a própria pessoa, e aí mora o perigo. E quando sentir alguma coisa diferente, às vezes já está muito avançada. Daí porque o Lions Clube Internacional tem 5 áreas de trabalhos principais, sendo que um deles é o diabetes, né? Diabetes, depois tem câncer infantil, meio ambiente,
a visão, a fome. E assim, o Lions vem trabalhando muito na área de saúde. Um outro aspecto também, professor Toshihiro, diz respeito que o Lions, como ele está no mundo todo, ele procura incentivar o intercâmbio entre estudantes, entre jovens. Eu gostaria que o senhor explicasse como é que os jovens podem participar desses programas de intercâmbio em outros países. Pois é, o próprio propósito número 3, que seria número 1 para nível de clubes, diz assim: é criar e fomentar um espírito de compreensão entre os povos da terra. E como é que você consegue fazer essa compreensão, aproximar, se cada um de nós moramos num lugar totalmente diferente? Então, a maneira encontrada é enviarmos nossos filhos, netos, alunos de nossas escolas para outro país e, da mesma forma, receber em nossas casas os meninos e meninas de outros países para que eles, na convivência, possam ter compreensão, embora sendo diferente, às vezes língua totalmente diferente, cultura diferente, comida diferente, mas em convivendo eles vão encontrar, vai chegar à conclusão de que somos todos iguais, todos irmãos, e assim cria-se vínculo de amizade que vai durar o resto da vida. E é assim que se melhora o relacionamento mundial. Antigamente a gente observava que os presidentes do Lions normalmente eram americanos. Hoje parece que é do mundo todo temos presidentes internacionais. É isso mesmo? Não, realmente, hoje está mais equilibrado em termos de distribuição espacial dos presidentes internacionais. Isto porque, sem dúvida, começou nos Estados Unidos e também tinha maior número de associados, então a probabilidade de sair o presidente americano era muito maior. Mas na medida em que o mundo começou a abraçar a causa, então nada mais justo do que também atribuir aqui em UAR presidentes internacionais ao redor do mundo. Isso também estimula o desenvolvimento local de novos clubes, novos associados, e afinal é uma justiça, né? O senhor, nós sabemos que há convenções do Lions, normalmente é uma convenção mundial em que é feita num determinado país. O senhor já foi em várias dessas convenções, essa última parece que foi em Milão, o ano passado, esse ano ainda, né? Eu gostaria que o senhor falasse como é que são essas convenções e a importância delas no fortalecimento do movimento leonístico. Pois é, convenção é realmente algo extraordinário. Na história da humanidade, desde que a humanidade existe, a maior convenção internacional de todas as categorias incluídas foi do Lions em Busan, 2012 e 2013. O atual presidente internacional era o diretor-geral daquela convenção. Busan fica em que país? Nada menos do que 55 mil inscritos. E a convenção que estive este ano em Milão, houve 35 mil inscritos e realmente é coisa impressionante. Só para Jorge, imagine você, desfile dos leões do mundo, de 214 países, o Brasil foi sorteado, todos os países, para resolver questão de ordem, o Brasil sorteou número 122. 9 horas da manhã tinha que estar no local de reunião, a partir dali que ia fazer a marcha, que mais ou menos 2 quilômetros, 2,5 km, e nosso Brasil passou pelo palanque oficial já por 14 horas. E o último da fila passou às 17 horas. Então são 8 horas de desfile. Então é uma coisa de louco, coisa fantástica, coisa que não se existe em outras categorias, outras atividades. Uma desfile de 8 horas não existe. E qualquer membro do Lions, qualquer leão pode participar Todos podem participar. É uma forma de você conhecer mais pessoas, conhecer a grandiosidade do movimento. E dura vários dias também, né? Quase uma semana. Uma semana de trabalho. Tem convenções também regionais, tem distritais e tem convenções
a nível de continente também. São várias convenções no ano. Né? Então a convenção mesmo existe primeiro nível em forma de distrito, onde se elege o governador. E depois acima seria do presidente do Conselho de Governadores em nível de distrito múltiplo. E acima disso é a Convenção Internacional. Agora, no período intermediário, no nosso caso, área 3, sempre no mês de janeiro nós temos o Fórum Latino-Americano e do Caribe. Então, este ano, por exemplo, tivemos em Rosário. Ano passado foi Santo Domingo. Ano que vem está previsto para Bolívia, La Paz, no outro ano para Colômbia e no outro ano seguinte já está definido que será em Paraguai. Então, em diversas oportunidades, os leões têm chances de participar. Se a convenção internacional, como no próximo vai ser lá em Singapura, se acha que é muito longe, e lógico isso encarece a viagem, então vai aqui a La Paz, que 3 horas, 2 horas e meia de voo, chegará. Então sai mais barato, acessível, e assim vai criando, a gente chama de capital social, conhecer novas pessoas, troca de experiências, e com isso a gente cresce mutuamente, fazendo intercâmbio de experiências de cada um. O senhor falou que o senhor chama o associado do Lions de leão. Antigamente, a esposa do leão era a domadora. Né? Mas hoje nós temos também o leão feminino, seria as mulheres, leão. A companheira leão, que são as mulheres que fazem parte dos clubes, né? Com igualdade de direitos e obrigações. Então, até 1986, era formado somente de homens. Houveram diversas tentativas de estender às mulheres, mas os delegados maciçamente recusavam admitir. Só que na Convenção Internacional de 1987, em Taipei, foi aprovado e a partir daí todas as mulheres que desejarem, que receberem convite, poderão se transformar em companheira leão. E tem Lions que é formado única e exclusivamente por mulheres também. Temos, sim. Aqui no nosso distrito RD1 tem um ativo que é Ponta Grossa Cruzeiro do Sul. Na semana retrasada estive em Barracão fundando Barracão Mulher, só de mulheres também. Só de mulheres. E um outro detalhe interessante é que os dirigentes do Lions, eles fazem cursos, o senhor trabalha nessa formação das pessoas que vão dirigir os cursos, não é mesmo? Dirigir os clubes. E porque tem todo um ritual, tem todo um manual que deve ser seguido nas reuniões e nas ações do Lions. Com certeza. Né? Quanto mais melhor treinado, certamente que os dirigentes vão poder administrar melhor. Esse é o princípio em qualquer atividade. E como o Lions é uma instituição muito grande, de caráter internacional, então mais do que nunca é necessário que se torna que seus dirigentes em todos os níveis tenham melhores condições de dirigir seu nível de responsabilidade, né? Exatamente. Nós estamos entrevistando o professor Toshihiro Ida, ele que é assessor internacional de desenvolvimento de novos clubes do Lions Internacional. O professor Toshihiro já foi governador do Lions aqui no distrito LD1, no Paraná, e também é professor universitário, foi economista e diretor do antigo Banestado, que era um banco aqui no nosso estado do Paraná, e nós estamos abordando clubes de serviço, mais especificamente o Lions. Agora, professor Toshihiro, também uma universidade, uma faculdade pode ter um clube de Lions entre os seus alunos. Me explique como é que é isso. Este nós chamamos de clube universitário, onde poderão ser associados os próprios acadêmicos, os pais dos acadêmicos, os professores, os funcionários efetivos da instituição. Então, um mix de pessoas mais experimentadas e jovens para prestar serviço. Principalmente vai ser um fator diferenciador de uma universidade que possuir um clube universitário dentro da sua instituição.
porque seus acadêmicos, ainda na condição de estudante, vão ter condições de pôr em prática, em contato direto com a população. Isto dá melhor preparação para a vida profissional que virá depois. Então, a universidade que tiver esse tipo de oportunidade, oferece esse tipo de oportunidade, certamente que será melhor avaliado pelo público. E nesse mercado, o ensino também não está fora, é um mercado de disputa, certamente que, sendo melhor avaliado, haverá maior procura de interessados. Então, acho que só tem a ganhar os estudantes e a própria instituição. Eu gostaria que o senhor falasse a respeito dos clubes de castores. O que é isso? É uma divisão do Lions? É que antigamente, como não tinha o clube, então tinha no passado o professor chamado, eu tenho aqui o nome, José Gilberto Ribeiro Rato. Ele era diretor de um colégio lá em São Paulo, chamado Escola Stanford. Aí ele tinha essa especial predileção para com crianças, criou-se campanhas stanfordianas organizadas. Então, Castor só tirou parte cabeçalha de cada palavra. Castor. Me diz uma outra coisa, professor. Parece que o Lions ele é reconhecido pela ONU. Eu gostaria que o senhor falasse dessa relação com o Lions, com a Organização das Nações Unidas, com os municípios. Eu tenho vários amigos que foram prefeitos e disseram que sempre puderam contar com os Lions e com outros clubes de serviço. Mas o que efetivamente o Lions faz parte da ONU? Bom, a história é a seguinte: como o Lions se tornou internacional em 1920, 3 anos, portanto, depois da criação, ao criar o primeiro clube no Canadá. E a partir daí começou a expandir para todos os países do mundo. E em 1945, quando da organização da própria ONU, quem é que tinha experiência da atuação mundial? Isso, naquela altura, tinha bastante, vamos dizer, conceito bom, o próprio Lions. Aí recebeu o convite para ajudar na elaboração da Carta da ONU, e 3 ex-presidentes receberam esse convite e eles ajudaram a escrever, sugerir, e depois que foi aprovada, no dia 24 de outubro de 1945, o secretário-geral que administra a ONU pediu, já que a ONU está criada, agora eu preciso de instrumento para a ONU funcionar no terreno real. Aí o Lions diz, bom, nós temos experiência e vamos fornecer instrumentos, que são OMS, Organização Mundial da Saúde, das crianças, né? Sim, a Unicef. Unicef, que ajuda isso aí. Depois também na parte de educação, cultura, ciência e cultura. Sim. Mais criança e mais saúde, que se abrangeu principais áreas necessárias, escreveu o regimento, estatuto, etc. E o Lions parece que foi considerado a melhor ONG do mundo, foi isso? E em função desse relacionamento e envolvimento na própria formatação, o Lions tem uma cadeira cativa não como na Assembleia, mas sim no Conselho de Econômico e Social da ONU, que define a política social da própria ONU para prestar serviço em diferentes áreas ao redor do mundo. E própria ONU, de 2000 a 2015, estava executando o ODM, o Objetivo do Desenvolvimento do Milênio. E quando foi em 2006, queria fazer um corte, 2000 até 2006, como anda essa coisa no mundo? Aí contratou uma empresa de consultoria chamada Dalberg para percorrer o mundo e ver quais os objetivos que está alcançando bons resultados e qual outro que não está bem, que nós temos que reforçar. E já que vai percorrer o mundo, a ONU pediu, fora 8 objetivos, que era do ODM, bota mais um. Qual é o melhor ONG do mundo? E o Dalberg, então, 8 objetivos, mais a ONG, começou a pesquisar.
e encontrou a forma de achar a melhor ONG. Achou 455 empresas que estavam desenvolvendo cerca de 655 projetos em nome dos donos de dinheiro, que são grandes empresas, fazendo serviço ao redor do mundo, usando as ONGs. Depois que descobriu isto, pegou todas aquelas informações e fez uma classificação através de 4 medidores. Grau de responsabilidade da ONG, adaptabilidade da ONG, segundo lugar que trabalha, comunicação tanto interna da ONG como da ONG para público e, o último, mais difícil no mundo, execução e prestação de conta até o último tostão. Com esses 4 medidores, Lions International obteve a maior soma de pontos e, portanto, foi considerado a melhor ONG, cujo resultado está publicado no caderno adicional do Financial Times de 5 de julho de 2007. Que maravilha. Então, nós queremos fazer uma última pergunta. O senhor é também ex-presidente do Lions Batel, que é um dos maiores clubes de Lions aqui da região sul do Brasil, com mais de 80 membros. Eu gostaria de dizer que esse Lions Batel ele tem muitos programas fora esses da área de saúde, não é mesmo? Realmente, o Lions Batel, graças à formação do seu quadro associativo, nós temos muitos serviços em andamento que eu posso citar alguns assim, principais. Hoje em dia nós temos atuações em bairros de alto risco social, onde se a gente nada fizer, as crianças que vivem nessas vilas, etc., poderiam correr perigo. Então nós temos 2 escolas de futebol, com acordo com o Clube Atlético Paranaense, usando o uniforme. Temos também 3 escolas de música, em convênio com escolas municipais. E com isso nós retiramos da rua cerca de 200 crianças que estão sendo formadas acima de música, acima de futebol, é formação de cidadão integral. E outro que, inclusive, a ONU está reconhecendo como número 1 do mundo, nosso clube, através da Maria Lúcia, que é diretora técnica da Associação Daramão, que funciona em São João do Ivaí, fornecemos prótese para crianças que nascem com agenesia, fornecendo mão impressa em 3ª dimensão. Que maravilha. Então hoje nós atendemos Brasil inteiro, 10 países da América Latina e mais Estados Unidos e Alemanha. Que maravilha. Então, eu quero mandar um abraço aí para o nosso amigo João Dario, que é o presidente do Lions Batel, agradecer ao professor Toshihiro Ida e dizer que eu não tenho dúvidas de que o senhor nos deu uma aula muito importante sobre clubes de serviço, em especial sobre o Lions. Muito obrigado. Eu que agradeço, Jorge Bernardi, pela oportunidade de poder falar alguma coisa sobre Lions. Muito obrigado, desejo-lhe muito sucesso para você. Muito obrigado.